Então, para falar para o Ministério Público por mais até 1 hora. Eu sei que todos nesse momento agora devem estar cansados, já estão querendo retornar para suas casas, mas eu sempre volto para a réplica quando eu acho que tem relevância, que tem coisas ainda para serem demonstrados para os jurados, porque se eu não voltar, depois eu me arrependo e falo, meu Deus, eu não mostrei aquele fato. Eu gosto de rebater o que a defesa trouxe. Então é relevante, é importante, e eu agradeço a atenção de vocês desde já. Inicialmente, eu falei para os senhores, na primeira etapa, que possivelmente as teses da defesa seriam a legítima defesa e também a ausência de dolo, de vontade de matar, que ia pedir a desclassificação para lesão corporal com relação à vítima da tentativa de homicídio, que é a senhora Angelita. E, quando o doutor retornou aqui para fazer o debate dele, é justamente isso que ele apontou em vários momentos. Mas, como eu já disse para os senhores, a legítima defesa, nesse caso, com relação à vítima fatal, não restou configurada. Não restou configurada. Vários fatos que foram trazidos aqui, como eu disse, são fatos que não aconteceram naquele dia. São situações diversas, ocorreram em outro ano, ocorreram com outras pessoas, ocorreram em outros contextos. O que a gente está julgando aqui hoje é essa situação aqui descrita na denúncia. O doutor até falou do Ministério Público, do combate à corrupção, e a outra vítima de tentativa de homicídio. Mas eu quero explicar para os senhores jurados que cada processo vai tratar de uma situação. Esse processo aqui, a gente está cuidando desse fato que está narrado na denúncia, que ocorreu no dia 18 de abril de 2008, que tem como vítima fatal, pela tentativa de homicídio qualificado, o senhor Luiz Albano, que é a vítima aqui do homicídio consumado, e a tentativa, que é a senhora Angelita. Esses fatos que estão aqui descritos na denúncia, que estão em apuração. Quando vai para a júri, tem uma decisão do magistrado que determina o que vai ser tratado aqui. E a gente está tratando são desses fatos. E esse é o norte desse processo. Hoje a gente não vai tratar da tentativa de homicídio que ocorreu com o senhor João Francisco. Foi um fato grave? Tem que ser apurado? Tem, mas no devido processo. No processo que está apurando aqueles fatos. Tem relevância? Tem, para aquele processo. Essas irregularidades que aconteceram no sindicato, tem que ser apurado? Tem. Na denúncia que foi descrita esses fatos, no processo que foi apurado esses fatos. O que a gente tem aqui hoje é esse aqui, que tem como acusado o senhor Dorvalino Santo Machado e como vítima o senhor Luiz Albano Jacobson de Oliveira, vulgo Nego Albano, desse homicídio, e a senhora Angelita com relação à tentativa de homicídio. É disso que a gente está tratando. Disso que está sendo julgado. Disso que os senhores irão votar os quesitos. É isso aqui. E eu volto a afirmar com os senhores, naquela data, naquele dia, nesse dia aqui, 18 de abril de 2008, não ocorreu uma situação que caracterize legítima defesa. Nesse dia aqui, não ocorreu uma situação em que teve um desentendimento direto entre essas partes. Não teve essa situação de injusta agressão para configurar. Não teve
esse meio moderado, uma pessoa que vai no meio do salão, como eu falei para o senhor várias vezes, no meio do salão, descarrega uma arma num casal que está dançando. Não tem meio moderado, não tinha nem essa injusta agressão, não teve esse desentendimento. Quanto mais meio moderado, atirou 2 vezes na face da vítima, atirou no peito depois que ele caiu, atirou na mulher que não tinha nada a ver com o desentendimento que eles tiveram há anos atrás. Meio moderado, injusta agressão. Que agressão foi essa? Eles estavam ali dançando. Então, é esses fatos que a gente está aqui julgando. São esses fatos. Eu vou pedir agora para colocar um trecho, novamente, do depoimento da senhora Angelita, que era a pessoa que estava ali, que é a pessoa que presenciou, que ela que traz a dinâmica dos fatos, como eu disse, que se encaixa no laudo pericial que eu mostrei para os senhores dos locais que foram atingidos a vítima fatal. Eu vou passar um trecho, o depoimento é muito longo, eu vou passar só algum trecho para vocês relembrarem que foi o primeiro depoimento, mas ele é de grande importância, porque, como eu disse, ela é a pessoa que estava lá e viu toda a dinâmica. Vou passar um trecho para vocês. Esse processo aqui, ele tem como acusado Dorvalino Santos Machado, denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de homicídio qualificado, pelo recurso que foi constituído a defesa da vítima do senhor Albano, Luiz Albano, e a tentativa que foi constituída a defesa da vítima no caso da senhora, que foi vítima. Esses fatos, segundo consta do processo, ocorreram no dia 18 de abril de 2008, lá no pavilhão da Igreja Católica, no município de Itanhangá. Eu queria que a senhora detalhe. O que aconteceu nesse dia? Muito bem. Me lembro que eu estava nesse baile e estávamos muito felizes, porque a gente estava lá, dançamos a noite toda, né? E por volta das 3 horas da madrugada, até então, no salão, quando a gente dançava, do Valino, teve uma hora que... Mas eu não conhecia ele, até ver assim, ele comendo, mas só lembrei dele quando ele deu o disparo, eu lembrei dele dos barrões. Foi muito claro fora aconteceu esse fato. Ele agiu com as costas, né? Ele atirou aí. E quando ele, o marido, já caiu no chão, ele atirou o movimento dele e a gente já, eu estava com a sandália na mão, já era muito bacana. E eu estava preocupada, ele falou que ficar mais perto. E aí eu ergui o braço, com a sandália na mão. Me lembro que eu pedi para parar ele, acho que eu
deu 2 de disparo, acertou um em mim. Foi muito difícil para nós. E naquele dia, meu filho, até hoje eu, nervosa, e foi uma covardia. Covardia que ele fez. Meu filho até hoje não supera o trauma desse acontecido. Angelita, eu pedi para a senhora falar um pouco mais alto, porque está falhando aqui, eu não estou conseguindo ouvir direito a senhora, tá bom? Se a senhora, por gentileza, conseguir falar mais alto, eu agradeço. Está disse que o filho da senhora, na época, tinha 7 anos, e até hoje ele não supera esse trauma. Isso pode prosseguir. Até hoje ele não supera esse trauma, pois ele entendia tudo. Ele entendia tudo que estava acontecendo e eu fiquei sozinha. Pode ligar a câmera, dona Angelita. Está ligada. Agora é a gente. Ok. Eu vou fazer algumas perguntas para ficar mais claro, até para ajudar. Então, eu vou fazer algumas perguntas para a senhora e a senhora vai me complementando essas informações. Nesse dia que ocorreu o fato, dia 18 de abril de 2008, então vocês estavam no baile. Isso. Esse fato que ocorreu já quando estava finalizando esse baile, foi durante a última música do baile? A gente, nós dois, eu e meu marido, eu e o Luiz, já estava, ele falou que vamos embora. Aí tocou uma música que eu gostava muito de dançar. Aí ele falou assim, vamos dançar só mais essa e a gente vai embora. Eu falei sim. Aí a gente foi dançar. Quando a gente estava dançando essa música, aí aconteceu que esse burburinho chegou e atirou. Lembro-me assim, dele ter atirado as costas, os primeiros disparos. E tem coisas também que não me lembro, mas o primeiro tiro ele já fez parecido, ele caiu no chão, não teve como reagir. Estavam lá, teve um esbarrão. De momento que foi esse esbarrão do réu dele com vocês? A senhora se recorda? Foi bem antes desse momento? Foi bem antes. Teve discussão nesse dia? Teve alguns entendimentos? Ou vocês foram feitos totalmente de surpresa com esse dia? Não teve nenhuma discussão. Ele não, assim, todo o tempo ele estava feliz, não me falou nada, ele ficou normal. Não teve nenhum momento que ele me falou alguma coisa que estava acontecendo. Tem esse baile, para mim, assim, ficar, assim, se ele teria pelo menos alguma ameaça, alguma discussão
pessoa que eu acho que ele teria me chamado para ir embora. Não teve ameaça, não teve discussão. E vocês estavam nesse baile? Vocês estavam numa mesa com amigos? Quem estava lá no local com vocês, antes dos tiros? Olha, eu me lembro claramente das pessoas que estavam. Aí a gente estava com amigos, sim, amigos. O Sal é um dos amigos que estavam lá? Hoje vai ser uma das testemunhas. O Saul era uma das pessoas que estavam com nós. Tinha mais gente. Eu me lembro bem quem eram as pessoas. Passaram bem. Nesse local tinha muitas pessoas, no momento dos tiros tinha muitas pessoas ainda no salão de festa. Muitas pessoas. Inclusive, na hora que aconteceu, ainda tinha vários até quando ele deu os disparos, ele atirou contra mim, acertou também uma senhora. Não sei, acho que foi na perna. Voltando ao momento dos disparos, vocês estavam lá dançando essa última música, ela disse que ele chegou no seu marido de costa e os tiros foram aqui na roupa, foram 2 tiros na cabeça do marido da senhora? Foi a mesma roupa. No momento que ele caiu, os esposas caiu no chão, a senhora disse que estava com a sandália na mão, que nesse momento teve alguma reação. O que aconteceu? Porque ele também disparou contra a senhora, disparou um tiro no peito do marido da senhora. Eu queria que a senhora explicasse os momentos exatos que ocorreram esses fatos. Ele deu os 2 tiros aqui na roupa, quando vocês estavam dançando, e a sequência desses outros disparos. Teve mais disparos no peito do marido da senhora, e 2 na direção da senhora, que acertou o ombro da senhora, e acertou uma outra pessoa que estava lá no local. Isso. Quando ele acertou os primeiros 2 tiros na cabeça, na roupa, meu marido caiu. Aí, quando ele já estava deitado, ele atirou no peito dele. Eu me lembro disso. Ele atirou. Aí que eu pedi para ele que eu ergui os braços e falei, pai, é muito difícil lembrar disso. Aí que ele atirou. Ele deu os 2 disparos e me acertou no meu ombro. Eu me lembro esses 2 disparos. E aí ele correu. Eu só queria passar até esse pedaço que ela fala dessa dinâmica, né, que eu fui perguntando, e ela falou a dinâmica dos disparos, o momento que atirou nela, o momento que os 3 disparos que foram no marido, para mostrar para os senhores que nesse caso aqui não restou configurado legítima defesa, que nesse caso aqui não teve essa injusta agressão que foi repelida, que não teve moderação. Como eu já disse para os senhores, o que ocorreu nesse dia foi que eles estavam nesse baile, estavam no momento de confraternização. Nesse momento eles iam dançar a última música antes de irem embora. E nesse momento que eles estavam lá, eles foram atingidos. O acusado chegou nas costas da vítima fatal, que estava ali com a esposa, e sem perceber, por isso a qualificadora, de surpresa, efetuou esse primeiro disparo. Ele assustou, virou o outro disparo, que foi na face. Caiu, tiro no peito. E depois ainda atirou 2 vezes contra a senhora Angelita. Foi tudo muito rápido, e essa foi a dinâmica.
Consta que, como os senhores verificaram durante a instrução com as testemunhas, que teria ocorrido um desentendimento com o senhor Dorvalino em 2006. Esses fatos ocorreram em 2008. Nenhuma testemunha fala nessa data aqui de desentendimento nessa ocasião. Em nenhum momento tem essa injusta agressão para ele ter repelido, para configurar essa legítima defesa. O que ocorreu aqui nesse dia, senhores, foi um ato bárbaro, foi uma tragédia, foi um homicídio qualificado, foi uma tentativa de homicídio qualificado. E o que a defesa tenta é minimizar esse ato bárbaro. É tentar aqui tirar a responsabilidade do acusado por esse ato covarde. Esse ato foi covarde. Atinge uma pessoa enquanto está dançando. E muitas vezes eles tentam também colocar a vítima aqui como o verdadeiro acusado do processo. Sendo que aqui, nessa situação, ele é a vítima fatal, morreu, teve o seu bem maior que a vida dele ceifada. Ele era um homem novo. Esses fatos aqui, a vítima, o senhor Luiz Albano, ele tinha 46 anos. Ele tinha 6 filhos, 5 biológicos e um enteado que eu considerava pai. Ele tinha uma família, esposa, tinha amigos. Teve desentendimentos no decorrer da vida? Teve, mas não está em apuração aqui. E esse entendimento específico com o senhor Dorvalino, que as pessoas relatam aqui, não foi nesse dia, foi mais de ano atrás. A pessoa, para agir em legítima defesa, tem que ser uma agressão atual, iminente, ali naquele momento ali. Eu vou ler de novo com os senhores o artigo que traz a legítima defesa e os seus requisitos. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente, aqui não teve nada de moderado, foi tirar queima-roupa, o primeiro pelas costas, depois no peito dessa vítima que já estava caída ao solo. Dos meios necessários, ele descarregou essa arma nesse casal que estava lá dançando. Repele injusta agressão. Injusta agressão. Que injusta agressão foi essa nessa data? Nesse dia aqui, porque essa agressão, para configurar a legítima defesa, tem que ser atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Senhores, muitas vezes a defesa ela tenta colocar a legítima defesa em situações que não se encaixam. Na grande maioria dos júris, é utilizada essa tese da legítima defesa. Mas, para se enquadrar, tem que ter todos esses requisitos. E eu volto a afirmar, senhores, o que aconteceu aqui nesse dia foi um assassinato, uma execução. Uma pessoa que foi atingida pelas costas. Uma pessoa que foi atingida enquanto dançava com a esposa, enquanto estava num baile, num momento de confraternização, que tinha 2 filhas pequenas ali naquele local. E são esses fatos aqui que os senhores estão para julgar. Com relação à senhora Angelita, como eu já disse, eu disse que ele ia afirmar que, com relação à senhora Angelita, ele não teria intenção de matar, que, no caso dela, a tese principal seria essa desclassificação para lesão. E tanto o acusado em seu interrogatório quanto a defesa vieram aqui em plenário e falaram dessa ausência de intenção. Senhores, esse casal, eles foram atingidos, teve uma arma descarregada neles nesse momento que eles estavam ali, dançando. E detalhe, num local que tinha muitas pessoas, mais de 1000 pessoas ali no local, no momento de um baile, de uma cidade pequena, que estava toda a sociedade ali presente, ele descarregou essa arma nesse casal.
No momento que eles não estavam esperando, foram atingidos ali de surpresa, de inopino. E como eu disse, se ele não tinha intenção direta, se a intenção dele ali, naquele momento, era atingir a vítima fatal, o senhor Luiz Albani, se ele não tinha intenção direta, o que eu duvido, porque atingiu o casal que estava ali dançando. Mas mesmo assim, se ele não tinha essa intenção, ele assumiu o risco de produzir esse resultado naquele momento, efetuando mais 2 disparos em direção a ela. Mais 2 disparos. Como eu disse, no direito penal, temos o dolo direto e temos o dolo eventual. O dolo eventual é esse, que a pessoa assume o risco com aquela conduta de produzir o resultado. No mínimo, aqui, a gente tem a figura do dolo eventual. Eu volto a afirmar, senhores, que o que está sendo julgado são esses fatos. A defesa, em várias situações, fala de problemas de irregularidades no sindicato, fala desse desentendimento que ocorreu no ano de 2006, fala em vários momentos dessa tentativa de homicídio em que o senhor Luiz Albani seria o autor, mas o que está em julgamento aqui são esses fatos. E nessa data aqui, não teve nenhuma testemunha que foi ouvida aqui hoje perante os senhores que traz essa situação dessa injusta agressão, desse meio moderado, dessa ausência de dolo, que tudo foi... Ele não sabe falar, um acusado, nem a dinâmica de como ocorreu os fatos, nem a sequência dos disparos. Ele fala que não lembra. O fato aqui, senhores, é tão grave, é tão injustificável, que eles não ficam falando diretamente do ocorrido. Diretamente do ocorrido. Tentam trazer outras situações para justificar o injustificável. Esse crime terrível, terrível, dessa pessoa que foi morta ali na frente de todo mundo da cidade, com tiro a queima-roupa, na cabeça, 2 tiros na cabeça, o primeiro pelas costas, enquanto dançava com a esposa, o terceiro no peito, depois que já estava ali caído no chão, e ainda a esposa leva mais 2 tiros na sua direção, que estava ali com ele naquele momento, que não tinha nada a ver com esse primeiro desentendimento deles lá em 2006, que eles falam aqui. Esse desentendimento várias pessoas trouxeram, mas não foi nesse momento aqui. Numa sociedade, como a gente vive dentro de uma sociedade, a gente tem que respeitar as regras de conduta. Não podemos querer transformar a sociedade numa barbárie. Sair matando, sair não querendo fazer justiça com as próprias mãos. Temos autoridades. Tem a autoridade policial, tem o juiz. Tem que buscar meios de buscar uma solução para os conflitos que a gente encontra no dia a dia. Tem vários conflitos de interesse no dia a dia. A gente não pode querer resolver as coisas de uma forma bárbara, porque aqui foi uma forma bárbara. Ele pegou essa arma, que segundo ele herdou da família, e resolveu, né, esse desentendimento que ele tinha, que ocorreu há anos, mais de ano atrás, de forma totalmente cruel, bárbara, colocando em risco outras pessoas que estavam ali naquele local. Então, senhores, eu peço justiça para esse caso. Justiça. Não podemos sair pegando uma arma, indo num baile, saindo atirando em todo mundo. Vivemos em sociedade, temos que ter condutas de acordo com a convivência pacífica. Aqui ele fala que a vítima estava armada, que ficou mostrando a arma para ele, mas em nenhum momento outras pessoas falam dessa arma. Inclusive, no processo, tem fotos, eu vou mostrar para os senhores a foto do corpo da vítima. A camisa dele, no momento em que ele estava alvejado do chão, ela estava por dentro.
E ele estava suado, ele tinha dançado. Ali, em momento nenhum, tinha arma com ele. E todas as pessoas que foram ouvidas ali, que tiveram contato com ele, falam que ele estava desarmado. A única pessoa que traz essa arma, que fala que ele estava armado, é o réu que está tentando, né, se isentar desse ato brutal que ele cometeu. Eu não estou aqui para falar que o senhor Dorvalino é uma pessoa ruim no decorrer da vida dele. Hoje ele está, o senhor com 50 anos, mas a gente está julgando esse caso aqui. E esse caso aqui, nessa data aqui, ele agiu de forma bárbara, cruel e precisa de uma resposta da sociedade. Doutor, eu queria mostrar uma foto do corpo da vítima. Esse aqui é o salão lá do local que ocorreu os fatos. Esse aqui é o corpo. Ó, pelo corpo dá para ver que a camisa dele nesse dia estava até por dentro da roupa. Esses são os tiros, né, que eu já tinha mostrado para os senhores. Esse é o corpo, senhores. Como eu disse para os senhores jurados, ao final dos debates, o doutor vai vir aqui e, um detalhe, o doutor tem uma grande oratória, ele fala muito bem, vai querer convencê-los da tese dele, vai trazer outros argumentos, outros fatos, mas eu afirmo para os senhores, esse caso aqui, senhores, é de condenação. O Ministério Público, o compromisso do Ministério Público é com a verdade, é com a aplicação da justiça. E como eu disse para os senhores, o que ocorreu aqui foi crimes de grande gravidade, homicídio qualificado, crime hediondo, tentativa de homicídio qualificado, ato covarde, chegou a queima-roupa, atirando na vítima nessa data. Naquele dia específico, não teve briga, não teve discussão, e a gente está apurando esses fatos. Quando terminar os debates, vai ter a votação. Esses aqui são os quesitos que os senhores vão votar. Vão ser 2 séries de quesitos, porque são 2 vítimas. Então, para cada série de quesitos, vai ter da primeira série, que é com relação à vítima Luiz Albano, que é do homicídio qualificado, e a segunda série é do outro crime, que é da tentativa de homicídio qualificado. Aqui nesse primeiro ponto, vai ser o da materialidade, que eu falei para os senhores, que o primeiro quesito é o da materialidade. Aí ficou assim a redação com relação à vítima, o senhor Luiz Albano. No dia 18 de abril de 2008, no pavilhão da Igreja Católica, no município de Itanhangá, durante um baile, Luiz Albano foi atingido com disparos de arma de fogo, os quais causaram lesões corporais descritas no exame necroscópico e mapa topográfico. Essa aqui é a materialidade, a prova material do crime. Os senhores vão responder sim, não tem dúvida nenhuma. A gente tem aqui certidão de óbito, tem a declaração do óbito, tem o laudo pericial, tem foto, tem o depoimento das testemunhas. A materialidade do crime é clara, então é sim. As lesões citadas foram a causa da morte da vítima? Sim. Ele foi ali atingido com 3 disparos, ele morreu ali naquele local mesmo.
E foram esses 3 disparos de arma de fogo a causa. Então, sem dúvida nenhuma, sim. O terceiro aqui, esse aqui já vai, esses dois vão estar ligados à materialidade. Esse aqui vai ser com relação à autoria. Então, aqui já vai indagar com relação, se esses disparos que provocaram esses ferimentos, que geraram a morte da vida, que resultaram na morte, se foram provocadas pelo acusado, pelo senhor Dorvalino. Aqui também os senhores vão responder sim. Tem prova, tem a vítima sobrevivente, tem a própria confissão. Ele confessa a autoria. Então, aqui, nas circunstâncias de data acima citadas, Dorvalino concorreu para o crime efetuando os disparos de arma de fogo que ocasionaram as lesões constantes no exame necroscópico e mapa topográfico? Sim. Ele é réu confesso. Tem testemunha. Tem a vítima sobrevivente que fala do momento desses disparos. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida, é sim. Esse quarto aqui, ele já vai estar ligado às teses da defesa. Como eu disse, a principal tese aqui é a tese da legítima defesa, e ela vai estar englobada aqui. Aí, aqui no quarto quesito, o jurado absolve o acusado Dorvalino Santo Machado, de acordo com a defesa, sim. De acordo com o sustentado pelo Ministério Público, não. Senhores, isso aqui é caso de condenação. Eu volto a afirmar para os senhores, estudei esse processo, li os depoimentos. Esse processo tem 1.500 páginas. Hoje, os senhores estiveram aqui com 10 pessoas, 2 delas vítimas desses fatos, 8 testemunhas. E por toda a dinâmica que foi apresentada aqui dos fatos, as provas desses fatos, eu falo com convicção para os senhores, é caso de condenação. Não restou aqui configurada a legítima defesa. Não há essa injusta agressão atual, iminente naquele momento. E, principalmente, não teve meio moderado. A vítima foi morta a queima-roupa. Primeiro disparo pelas costas. Ocorreu aqui, sim, um homicídio qualificado, justamente pela surpresa. Ele foi atingido quando ele estava num momento de descontração com a esposa, dançando. Então, senhores, aqui, senhores vão votar? Não. O réu Dorvalino Santo Machado, em sua conduta, utilizou-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, agindo de surpresa e efetuando os disparos de arma de fogo. Essa é a qualificadora. Então, como eu disse, o primeiro e segundo é a materialidade, o terceiro vai ser em relação à autoria, o quarto seria se fosse acolhida a tese da defesa, mas aqui os senhores vão votar não, porque é caso de condenação. E esse quinto é a qualificadora, porque no Código Penal tem a figura do homicídio simples e tem as hipóteses de homicídio qualificado. E aqui, senhores, está muito claro, elas foram atingidas de surpresa, elas não esperavam naquele momento serem atingidas. Isso, a pessoa ser atingida de surpresa, sem poder ter uma reação, a gente foi atingido pelas costas, tira queima-roupa muito próximo. Então, com certeza aqui, senhores vão votar sim, teve essa qualificadora, homicídio qualificado. Os quesitos da senhora Angelita, eles vão estar um pouco diferentes, porque o caso dela não foi consumado. No caso dela aqui, foi a tentativa. Então, vai ter algumas situações diferentes no momento da votação. O primeiro
No dia 18 de abril de 2008, no pavilhão da Igreja Católica, no município de Itanhangá, durante um baile, Angelita foi atingida por disparos de arma de fogo na região do ombro esquerdo. Essa aqui, como eu disse, é a materialidade. E sim, tem aqui laudo pericial, tem o prontuário médico que o hospital encaminhou, tem o depoimento dela falando aqui, das testemunhas, afirmando que ela foi atingida no ombro. É a materialidade, é a prova da existência desse fato. E os senhores vão responder com convicção, sim. Nas circunstâncias de data acima citada, Dorvalino concorreu para o crime efetuando os disparos de arma de fogo que ocasionaram as lesões constantes no exame de corpo de delito e no mapa topográfico? Essa aqui, como eu disse, é a autoria. É o quesito da autoria. E aqui também é em conteste. Ele, inclusive, confessou que foi o autor desses disparos. Tem as testemunhas, tem a palavra da vítima. Então, é sim, ele foi o autor desses disparos. O terceiro aqui vai ser o decisivo para ser uma tentativa de homicídio ou a desclassificação da lesão. Mas, como eu disse para os senhores, esse caso aqui é de tentativa de homicídio. Uma coisa importante que eu tenho que esclarecer para os senhores jurados, para definir se um crime, ele é um crime de homicídio, ele é tentado, e a gente não vai observar essa tentativa, a lesão propriamente. No caso dela, teve esse tiro no ombro. Mas em algumas circunstâncias, a tentativa, a gente olha a intenção, não é a lesão em si. Em algumas situações, pode ocorrer tentativa sem nenhuma lesão. Isso é importante frisar para os senhores. Então, não é a gravidade que vai determinar a tentativa, é a intenção da pessoa. Ela é, como eu falei, é o dolo, seja o dolo direto ou o dolo eventual, que é aquele que ela assume o risco de produzir o resultado com sua conduta. Mas em algumas situações, vai ter uma tentativa de homicídio branca, em que a pessoa nem foi atingida. Supomos uma situação em que uma pessoa descarrega a arma que ele tem numa pessoa, dá vários disparos, mas acaba que ele não acerta nenhum desses disparos. Mas ele tentou contra a vida daquela pessoa. Ele descarregou a arma naquela pessoa. Mas nenhum acertou. Por sorte, ela não foi alvejada e conseguiu depois sair daquele local e se salvar. Mas nesse caso, temos aqui uma tentativa. Então, o que eu quero dizer é que a defesa ficou aqui insistindo que a lesão dela foi no ombro, e que a outra que foi mais grave, que ficou internada, não foi tentativa. O determinante é o que a pessoa intenciona, é a intenção. E no caso aqui, ele mirou nela, ele disparou 2 disparos nela naquele momento ali. E por erro, ele errou o tiro, acabou atingindo aquela outra vítima. A outra vítima, ele acertou por erro. Então, por isso que o promotor da época enquadrou como uma lesão culposa. Porque foi naquele erro ali, na execução do disparo. Então, a intenção dele era atingir a senhora Angelita. Por isso dela a tentativa. Eu espero que tenha ficado claro que o que conta na tentativa é a intenção e não o grau da lesão da pessoa. E a intenção dele naquele momento era atingi-la. A outra senhora que ficou internada 8 dias, que teve que fazer a cirurgia para tirar a bala, foi atingida por um erro naquele momento e por isso, e naquele momento, ali, naquele contexto, foi enquadrado como uma lesão culposa nesse caso. Então aqui o terceiro, que é o da tentativa. Assim agindo, o réu Dorvalino deu início à execução de um crime de homicídio, deu início à execução, né, que é a tentativa, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Eis que a vítima caiu ao solo subitamente, no momento em que
que um dos projéteis, por erro na execução do acusado, atingiu outra pessoa, causando em Angelita as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico. Esse aqui, senhores vão votar que sim. Que sim, que ele agiu nesse momento com a intenção de matá-la. E por circunstâncias alheias acabou não consumando esse fato. O quarto é sobre a questão da absolvição. O jurado absolve o acusado Orvalino? Não. Como eu disse, a tese do Ministério Público, que está de acordo com a análise do processo, é que ele deve ser condenado. Se os senhores votarem sim, vai ser de acordo com as teses da defesa. Mas eu volto a afirmar para os senhores, temos provas, tem a palavra da testemunha que sobreviveu, tem aqui testemunhas que foram ouvidas aqui hoje, que falam, né, do que aconteceu lá nesse local, que não teve esse desentendimento, que no momento ele não estava armado, que a vítima não estava armada. Então, os senhores vão condenar, porque a atitude dele naquele momento não foi de legítima defesa, não foi sem intenção de matar, foi um ato covarde, um ato bárbaro, um ato terrível, que prejudicou toda uma família, que deixou 6... na época tinha 3 dessas crianças sem o pai, 3 filhos maiores que precisavam do apoio do pai, ainda eram jovens, sem o pai. O réu do Orvalino, em sua conduta, utilizou-se de recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, agindo de surpresa e efetuando disparos de arma de fogo. Essa é a qualificadora com relação à tentativa da outra vítima, da senhora Angelita. Sim, foi no mesmo contexto fático, eles estavam ali dançando e foram atingidos totalmente de surpresa. Eles não esperavam esse momento ali serem atingidos com disparos de arma de fogo. Então, sim. Eu volto a pedir aos senhores jurados, como eu já pedi na minha primeira fala, justiça para esse caso. Foi um caso de extrema gravidade. Eu acredito que na época Itanhangá, que deve ter ficado chocado, né, com um ato tão bárbaro, no momento que estava ali a cidade reunida, confraternizando. E esse caso precisa, senhores, de punição. Precisa de uma resposta. A família está enlutada, está aqui hoje, os filhos, outros familiares estão aqui, buscando essa justiça que eles estão aguardando há tantos anos. Um ato como esse não pode ficar sem resposta. Não podemos agir, querer fazer justiça com as próprias mãos. Se teve um desentendimento há anos, passou mais de ano, e chegar aqui nesse momento, querer fazer justiça, depois de tanto tempo, acabar com uma família, tirar a vida, o bem maior. E detalhe, ele falou que não se arrepende do homicídio. Do homicídio ele falou que não se arrepende, porque segundo ele, naquele momento, era um dos dois. Mas em nenhuma outra pessoa, nenhuma outra testemunha, a vítima sobrevivente, falam desse risco que ele estava ali passando nesse momento. Falam que, na verdade, o senhor Luiz Albano estava no momento de descontração ali com a família, dançando naquele baile. Ninguém fala dessa discussão, ninguém fala dessa ameaça ali naquele momento. Mas o retrato que a gente tem das provas, das fotos, do laudo, foi sim um crime bárbaro, uma execução, uma tragédia que ocorreu ali naquele dia. E como eu disse para os senhores, esses outros fatos paralelos, outras situações, problemas no sindicato, irregularidades que estavam ocorrendo no sindicato, tem que ser apurado no processo devido.
Hoje, o que está sendo julgado aqui foi esses fatos ocorridos nessa data, 18 de abril de 2008. Esse homicídio qualificado, essa tentativa de homicídio qualificado, o fato do senhor Dorvalino ter ido lá no baile, atirado nessas pessoas, enquanto tinha várias outras pessoas no local, acabando atingindo 2 outras pessoas, poderia ter causado uma tragédia ainda maior. Esse fato que está em apuração. E por esses fatos aqui, dessa grande gravidade, peço para os senhores justiça. Eu vou encerrar minha fala, mas eu quero só ressaltar para os senhores que as consequências desse fato foram gigantescas. Teve as crianças que ficaram sem o pai, os filhos que precisavam desse apoio, essa senhora que ficou com a bala alojada, essa outra senhora que não tinha nada a ver, teve que fazer cirurgia, retirar essa bala. Eu peço para os senhores justiça nesse caso e que não deixe uma situação tão grave ficar impune. Muito obrigada.